Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui com a gente. O assunto de hoje do programa é cirurgia bariátrica, também conhecida como cirurgia de redução do estômago para tratamento da obesidade. Vamos falar sobre as novidades nesta área, sobre o cuidado que o paciente deve ter no pós-operatório e também para quem essa cirurgia é indicada atualmente. E quem vai responder essas e outras perguntas é o doutor Mário Flamini Júnior, que é cirurgião, especialista em bariátrica, né, doutor? E do aparelho digestivo. Obrigada por sua presença aqui, doutor Mário. Obrigado pelo convite, Jack. Muito obrigado. Doutor Mário, atualmente a cirurgia bariátrica já é consolidada, mas atualmente para quem ela está sendo indicada? Então vamos lá. A gente tem que entender, primeiro, antes da gente chegar na cirurgia, acho que é importante a gente entender que a obesidade ela é uma doença, né? A gente fala isso, tem gente que não gosta, mas assim, isso quem diz não sou eu, tá? É a Organização Mundial de Saúde que classifica a obesidade como uma doença. Então, assim, é uma doença crônica, progressiva e incurável, ela não tem cura. Né? Então, assim, às vezes chega num ponto que o paciente ele já tem várias comorbidades, tem outras doenças que estão associadas à obesidade, ele já tentou o tratamento há muito tempo, já tentou tratamentos medicamentosos, dietoterapias, atividade física e não obteve um resultado satisfatório. Então, nesse ponto a gente tem que começar a discutir outras formas de abordagem e a cirurgia vem como uma forma, né? Então, a gente indica a cirurgia para aqueles pacientes que têm um IMC acima de 40 ou acima de 35 com alguma doença associada, por exemplo, diabetes, pressão alta, apneia do sono e outras doenças. Tem uma lista enorme de doenças associadas, né? Então, assim, a indicação formal hoje é essa aí. Tem que estar associado a outras doenças. Ou um IMC acima de 40, e né? Esse IMC acima de 40, dá um exemplo pra gente, doutor. Pra gente entender esse sobrepeso. Isso, o IMC ele é um cálculo que a gente faz baseado, assim, é uma fórmula que a gente vai medir o peso e a altura, né? Então, a gente vai medir a densidade do corpo. Então, a gente pega o peso e divide pelo quadrado da altura e vai dar um coeficiente. O normal seria até 25, a gente classifica. E acima de 30 já é obesidade, certo? Então, os pacientes que a gente indica a cirurgia são aqueles pacientes que têm o IMC bem mais alto, são a obesidade grave, IMC acima de 40 ou acima de 35, quando tem doença associada. Mas assim, aí a gente fala, mas qualquer pessoa com IMC de 40, ele é obeso? Não necessariamente, a gente está fazendo um cálculo baseado só no peso e na altura, então a gente não está qualificando a composição corporal do indivíduo. Então você pega um paciente que é fisiculturista, ele tem um IMC próximo de 40, às vezes, né? E você não pode classificar ele como um obeso, então a gente tem que tentar individualizar. Mas como a gente não pode fazer uma conta individual para cada um, então a gente ficou preconizado esse valor de índice. E hoje, qual que é o perfil do paciente que chega ao consultório solicitando esse procedimento, doutor? São pacientes que já passaram por vários tipos de tratamento, que já tentaram outros, até medicamentos, né? Então, já sofrem com excesso de peso há muitos anos. Então, são aqueles pacientes que realmente chegou num ponto que não consegue mais. Ele vê que a qualidade de vida está muito ruim. Então, ele já tem limitação física, aquela limitação psicológica também, porque ele já começa a enfrentar dificuldades no dia a dia, no trabalho, na socialização mesmo familiar. Então, ele quer uma ajuda mesmo para mudar o estilo de vida, né? Para mudar a vida e emagrecer. Tem um paciente já com uma jornada de bastante sofrimento. Você pensa assim, pega uma pessoa de 40 anos que sofre desde a infância. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, né? O caminho deles é difícil e muitas vezes são julgados também, né? Sofrem julgamentos porque as pessoas que não entendem, não sabem o quanto é sofrido ter o excesso de peso, eles acham que é só uma questão alimentar. Come menos, vai fazer atividade física, isso aí é falta de vergonha na cara, né? Às vezes fala, é falta de força de vontade e a gente sabe que não é isso. Existem várias causas da obesidade, então assim, a gente tem que ver aspectos nutricionais, óbvio,
os transtornos alimentares, existem questões emocionais muito importantes que tem que ser avaliado, que tem que ser tratado, né? Às vezes são coisas que vêm lá da infância, que foi deixando e vai impactar lá na vida adulta, né? Questões genéticas que a gente não consegue alterar, né? Questões hormonais, então tem muita coisa envolvida aí, não é só uma questão de força de vontade só. Sim. Doutor, e quais as técnicas que estão sendo utilizadas mais atualmente? Assim, existem várias técnicas cirúrgicas, né? As mais comuns são o bypass gástrico e o sleeve gástrico, né? Então, assim, são técnicas que já existiam, assim, há um tempo atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas elas tiveram, assim, algumas modificações do jeito de fazer na parte interna e também da forma como a gente faz. Então, antigamente a gente fazia cirurgia aberta. Então, fazia o corte, você pega um paciente obeso, grave, faz um corte no abdômen, corta lá o estômago, faz as emendinhas de novo, aí a gente colocava dreno para todo lado. Então, isso aí era uma cirurgia que normalmente demorava mais. Então, o paciente ele tinha dor no pós-operatório, uma dor muito maior do que sente hoje. Então, isso aí limitava bastante a recuperação. Então, ele demorava para andar, ficava às vezes 2, 3 dias internado. Então, isso aí trazia um impacto ruim no pós-operatório. Hoje em dia, essas mesmas técnicas que a gente usava antigamente, só que a gente faz por via minimamente invasiva, ou laparoscópica ou robótica. Então, isso faz com que o paciente tenha alta no outro dia. Normalmente, ele opera, num dia à tarde ele já está andando e no outro dia ele já vai embora para casa. Hoje mesmo eu fiz 2 cirurgias no período da manhã. Operei 2 pacientes, à tarde eles já vão andar, amanhã vão embora para casa. Já vão. Tranquilo. Então, assim, claro que para a gente chegar nesse ponto de fazer uma cirurgia num tempo legal e sem complicações, depende da equipe que está envolvida, né, que vai fazer, mas depende também do empenho do paciente, desse preparo pré-operatório que ele vai fazer. E qual é esse preparo, doutor? Às vezes o paciente fica bravo com a gente, né, que a gente pega no pé, peço para eles emagrecer um pouquinho, perder um pouquinho de peso. É necessário perder esse peso, doutor? Por quê? Assim, não é uma coisa, isso aí é um negócio importante. Não vou falar assim, então só pode operar quem perde peso, não é bem assim. Mas a gente tem que contar que o paciente que vai para a mesa de cirurgia, ele já é um paciente mais grave. Ele é um paciente que ele tem mais peso, ele já vem às vezes com diabetes, com pressão alta, tem a apneia do sono. Então, são comorbidades que podem ter um impacto negativo na recuperação. Então, se ele começa a se preparar antes, faz um pouquinho de atividade física, uma caminhadinha leve, a fisioterapia, se ele começa a se preparar do ponto de vista cardiorrespiratório para a cirurgia, se ele consegue perder um pouco de peso, ele vai tirar um pouco desse excesso de gordura, principalmente a visceral que tem lá dentro, que envolve o estômago, o intestino, vai diminuir a gordura do fígado. Isso aí facilita o procedimento. Então, assim, facilitar o procedimento não é que o médico quer moleza para ele, né? Falar, agora quer moleza, não é isso. Mas quando é um procedimento mais tranquilo, ele não vai diminuir a chance de sangramento, vai diminuir a chance de infecção, diminui o tempo de hospitalização. Então, o paciente ele vai para casa mais cedo, ele já se movimenta mais rápido, isso aí, consequentemente, a gente diminui a chance de ter trombose. Então, esse processo para chegar na cirurgia e chegar na recuperação, ele tem que começar lá no primeiro dia, na primeira consulta. Então, quando a gente conversa, explica como que funciona a cirurgia, a gente tem que já preparar o paciente para o ato cirúrgico e para o pós-operatório também. Sim. E essas 2 técnicas, explica pra gente o que vocês fazem. Então, vamos lá. Existem outras técnicas também, tá? Só que as mais realizadas são essas. Então, o sleeve, a gente faz um grampeamento vertical. A gente vem da parte de baixo do estômago até em cima e tira uma parte do estômago. A gente exclui uma parte do estômago. Então, o estômago que era larguinho, ele vai ficar como se fosse um tubinho, assim, ó. Né? E o bypass é uma técnica mista que a gente fala. Ela vai promover uma restrição, porque nós vamos deixar o estômago pequenininho, ele vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui assim, e a gente faz um desvio no intestino, tá? Então o paciente vai comer menos e a comida vai pular aquele estômago que ficou excluso e vai cair no intestino aqui embaixo. Então a gente vai conseguir
controlar o peso pela restrição que ele vai fazer, que ele vai comer menos e vai se sentir satisfeito, e um pouco da desabsorção, então não vai absorver 100%. Sim. Essa a absorção diminui. No pós-operatório, o que significa isso para o paciente, doutor? Então, eu sempre falo assim, a gente gosta de falar das partes boas das cirurgias, mas a gente tem que falar também dos riscos que ela pode trazer, né? Porque eu estou dizendo aqui que vai promover uma desabsorção. Isso, no primeiro momento, ele é bom, porque você não vai absorver todas as calorias que você põe para dentro, né? Então, isso vai ajudar no controle do peso, mas o nosso estômago, o nosso intestino, ele não está lá à toa. Então, ele está lá porque ele tem uma função e cada parte do trato gastrointestinal, ele vai absorver um determinado nutriente. Então, se a gente exclui ou retira uma parte do estômago, a gente está diminuindo essa absorção. Então, se a gente não souber cuidar disso no pós-operatório, a gente pode acabar trocando um problema pelo outro. Então, aquele paciente que chega lá diabético, hipertenso, com a apneia do sono, e o problema articular, ele vai conseguir emagrecer, mas se ele não comer bem no pós-operatório, se ele não fizer uma atividade física, se ele não fizer reposição de vitaminas, ele pode se tornar uma pessoa desnutrida lá na frente, entendeu? Com carência de vitamina, carência de minerais, carência de proteínas, até o ferro, então ele pode ter anemia crônica depois, então a gente precisa acompanhar. Então, a cirurgia não é um negócio simples, né? Igual eu falei, não é um passe de mágica. Operou num dia, vai embora no outro, mas assim, a gente... exatamente. É um acompanhamento para a vida toda, é uma doença crônica. Da mesma forma que o diabético, ele tem que tomar o remédio para a vida inteira, o obeso, ele tem que tomar o remédio para a vida toda. Qual que é? Comer bem, fazer atividade física, fazer reposição de vitaminas. É isso aí. A reposição de vitaminas é para o resto da vida. Quais são as que ficam mais em deficiência, doutor? Assim, as cirurgias que fazem um desvio do intestino, elas são mais desabsortivas, elas trazem mais necessidade de reposição. Por exemplo, o bypass, ou hoje em dia estão começando a surgir aí técnicas que chamam as técnicas ileais, que jogam a comida lá no final do intestino já. Então, promove uma desabsorção maior. Então, existe uma necessidade maior dessa reposição de vitaminas. Tá? Mas normalmente aquele paciente que faz o que eu te falei, que come bem, que faz atividade física e toma reposição de vitamina ou comprimidinho, ele não tem problema não, é difícil ter problema. E o que faz escolher entre uma técnica e outra, doutor? Então isso aí também é uma questão, assim, não existe um consenso, falar assim, qual é a melhor cirurgia, isso aí depende muito do cirurgião, da experiência dele também, né? Depende do paciente, então o cirurgião ele tem que tentar entender o dia a dia desse paciente, como que é a vida dele, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, o trabalho, como que funciona, para ele tentar casar uma cirurgia ideal. Eu vou dar um exemplo aqui, às vezes você pega um paciente que come muito doce, ele come bem da parte do salgado, mas o doce ele come demais. Então, assim, um sleeve é uma cirurgia que não provoca muita alteração da digestão, no sentido de dar algum efeito diferente. Por exemplo, o bypass, normalmente o paciente tem dumping. Ele come e passa mal. Sabe que negócio de passar mal? Parece que vai morrer, né? Aí, no sleeve já não tem tanto. Então, assim, a chance de ter o dumping é muito pequena. Então, você vai pegar um paciente que come muito doce, que já é acostumado a comer doce, gosta muito mais de doce do que de salgado. E você corre um risco desse paciente comer doce e acabar engordando de novo depois. Então, a gente tem que entender. É claro que isso aí eu estou dando um exemplo de um caso, mas não é que quem come doce não pode fazer sleeve. Daqui a pouco eu vou tomar lambada aqui, mas não é isso. É assim, a gente tem que individualizar. Tá? Mas então eu como doce, eu posso fazer sleeve? Pode, desde que você não seja aquele viciado, né, em doce. Porque não é que você não vai emagrecer, mas você corre o risco de não chegar no ponto que você quer. A cirurgia não garante, né, que o paciente perca peso e fique magro, né? Acho que o objetivo... É bom deixar claro para o paciente isso. Ele não garante e, assim, do meu ponto de vista, esse também não é o objetivo principal. Ficar magro, não é isso que a gente busca. A gente tem que buscar que o paciente tenha uma vida melhor do que ele tem hoje, que ele tenha saúde. Por exemplo, eu não estou preocupado se o paciente vai atingir aquele IMC de 25.
Você entendeu? Se ele ficar lá 26, 27, fica com sobrepeso, para mim tá ótimo. Ele fala, olha, doutor, agora eu como direitinho, eu faço atividade física, eu tô com uma rotina legal, eu como meu doce lá de final de semana. Ele tá vivendo certo, da maneira que tem que fazer. Você pega os exames, tá tudo redondinho. Pronto, acabou, já atingimos o objetivo nosso. Você entende? Então a gente não tem que ficar ali fixo naquele resultado, naquele número. Não, nós temos que atingir o IMC de 25, senão não funcionou a cirurgia. É porque não é assim. Não sei se tem aquela ideia de que também o paciente não quer emagrecer muito, né? Aquela coisa. Depende, antes, porque assim, magro, que antes de operar, antes. é difícil para ele se enxergar magro muitas vezes. Então ele fala, eu não quero ficar muito magro, porque senão eu fico um cara de doente, né? Ninguém vai me reconhecer, vou ficar estranho. Aí ele faz a cirurgia e começa a fazer atividade física, começa a modificar o corpo, aí fala, não, mas agora meu objetivo mudou, agora eu quero chegar em menos, você entende? Então assim, aí vai com o tempo mesmo. Por isso que a gente não precisa ter uma regra assim, é que pra você é tanto, pra você é tanto. Não precisa ser esse negócio horrível. A gente tem que ir sentindo com o tempo como que o paciente vai se adaptar ao procedimento. E dessas técnicas, qual que emagrece mais rápido ou emagrece mais? Existe isso? Então, não é possível? A média de perda de peso é bem parecida e até a quantidade de peso que perde nos primeiros meses são bem parecidos também. Tá? A gente fala assim, a média de perda de peso é mais ou menos aí de 30% a 40%. Tá? Então, se você pegar um paciente com 200 quilos, ele vai emagrecer mais ou menos uns 80, de 60 a 80 quilos. Então, ele vai passar de uma obesidade grave, talvez para uma obesidade grau 1, até para um sobrepeso, dependendo da altura do paciente. Agora, o que é fundamental é a mudança do estilo de vida, né? Senão a gente não consegue mesmo chegar no objetivo nosso, assim, que é ter uma vida melhor. Sim. Né? Doutor, e esse pós-operatório ainda é assim, restrição de água, aquela coisa, por um tempo é pastoso, depois líquido pastoso, carne, não sei depois de quanto tempo. Mudou bastante, assim, a gente antecipou um pouquinho as etapas, né? Então, mas assim, o que a gente tem que imaginar é que eles passam por essa transição de dieta, não é só por uma questão de se acostumar, é uma questão também do estômago ele estar costurado, ele foi feito um grampeamento, foi feita uma sutura em cima, então ele fica ali cicatrizando, então a gente precisa respeitar. Se nesse meio tempo ele come alguma coisa que não deve, você pode ter uma ruptura dessa sutura e provocar um problema mais grave. E seria uma fase mais difícil para o paciente, essa fase da cicatrização? Não é. Vamos dizer assim, ela é mais difícil porque ele está no início, é um mundo novo, por mais que ele passe por uma equipe multidisciplinar no pré-operatório, é um mundo novo, ele está se adaptando, mas assim, é um momento que ele não sente fome. Então ele perde essa fome, assim, ele não fica sentindo vontade de comer toda hora. Mas ele está ali meio que, vamos pensar assim, está meio que desintoxicando, né? Então às vezes ele não tem a fome, mas o corpo ainda fica pedindo por um tempo a comida, né? Depois de 30 dias, aí ele já não liga mais, aquele que come doce, ele já não liga tanto, ele parece que vai esquecendo, já não vai... precisando mais daquilo, né? Muda o paladar, doutor? Explica pra gente o que acontece, essa coisa da saciedade, essa mudança. O que esse corpo, a máquina nossa, que é o corpo tão maravilhoso, o que acontece com ele? Então, vamos lá. A gente no corpo, a gente tem hormônio que dá fome, né, chama grelina, e a gente tem hormônios que dão saciedade. Um deles é o GLP-1. Até esses medicamentos que a gente usa para emagrecer, eles são análogos desse hormônio. Então, eles promovem uma sensação de saciedade, estômago cheio. Então, quando a gente faz a cirurgia, seja o sleeve, seja o bypass, a gente tem uma redução da grelina e um aumento do GLP-1. Então, o paciente ele sente menos fome e mais saciedade. É claro que com o passar dos anos, isso aí equilibra, né? Ele volta a ter mais fome, ele vai comer um pouco mais para se sentir satisfeito. Não da forma que era antes, mas ele vai comer mais do que no início da cirurgia, né? Então, existe essa adaptação hormonal aí, mas no início, como tem uma queda drástica da grelina, ele perde a fome.
Ele não tem. Então, assim, aí passa 30 dias, 60 dias, ele já não vai se importar muito com o doce mais, ele já vai dar preferência para outro tipo de alimento. Tem paciente que vira para mim e depois fala assim, eu nunca me imaginei comendo uma salada. Hoje em dia eu gosto, eu vejo, eu vou no restaurante, eu como salada, eu até prefiro coisa mais gelada, assim, eles gostam. Então muda mesmo, assim, o paladar. O paladar. E aí o paciente tem que ter essa consciência que vai haver essa mudança, né, doutor? Vai, porque eles têm medo, né? Assim, quando a gente desconhece e a gente não passa por isso, assim, isso aí traz medo mesmo. É por isso que é importante fazer um bom pré-operatório, conversar bastante com pessoas que já fizeram a cirurgia, fazer aquelas reuniões multidisciplinares com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, passar com a psicóloga. Às vezes o paciente ele ignora um pouco isso, ele fala, mas psicóloga eu fico lá falando, às vezes ela vai, se eu falar as coisas que eu penso, ela não vai deixar eu operar, sabe? Aí não conta, não conversa, não explica, mas não é a ideia não é essa, a ideia é a orientação mesmo. A terapia, a gente tem que manter isso aí para sempre, né? Se pudesse todo mundo fazer uma terapia contínua, constante, ia ser muito bom. Porque tem questões psicológicas que não vão se resolver com a cirurgia. Sim. Às vezes eu falo para o paciente, você vai mudar teu emprego? Vai mudar a família? Você vai deixar de ter seus problemas porque você vai operar? Não. Então a forma como você reage aos seus problemas que tem que mudar. Antes da cirurgia, às vezes é muito desconta demais na comida, né? Se está feliz, vai e come. Se está triste, vai e come. Se está empolgado, come. Se vai para a festa, come. E depois da cirurgia, às vezes a comida já não tem esse efeito de recompensa que a gente fala. E aí Sim. ele tem que se adaptar a essa realidade nova, tem que aprender a lidar com os problemas ou com os sentimentos dele de uma outra forma. Esse pós-operatório é tão importante que, é por isso, eu não sei se há outros fatores, mas a pessoa engorda novamente, fala, fez, mas engordou novamente, então, né? Esclarece pra gente, doutor. Lembra que eu falei, não é uma única causa, né? Então, assim, o controle psicológico, ele é importantíssimo, ele é fundamental pra gente. Controle nutricional, ele é importante. Então, não é que o paciente vai ficar pro resto da vida pesando e separando ali 4, 5 grãozinhos de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne. Não é isso, mas ele vai aprender a comer de novo. Entendeu? Então, assim, é comer coisa saudável, arroz, feijão, carne, legumes, salada. Ele vai evitar, assim, comer doce toda hora, porque na maioria dos casos o que estraga é o exagero mesmo. Então tem paciente meu que come lanche todo dia, fast food todo dia, pizza todo dia, bolacha todo dia, refrigerante todo dia. Então, assim, se ele para entender que ele não precisa disso todos os dias, e que ele pode chegar ao final de semana, que ele não vai deixar de fazer isso, que ele pode ir na pizzaria com a família, ele pode ir na churrascaria com a família, o churrasco, festa, mas que isso não seja uma rotina diária, se ele entender isso, ele sai bem, ele consegue manter isso aí. Consegue manter. Consegue. Então, assim, existe uma questão genética que a gente falou, então a questão genética a gente não altera com a cirurgia também. Então esse paciente que ele já tem um distúrbio metabólico, ele já gasta pouca energia, se ele não fizer com que o corpo dele passe a gastar mais energia lá na frente, ele pode fazer reserva de novo de gordura, entendeu? Então, assim, ele já tem um metabolismo lento no pré-operatório, então se a gente faz exames lá que a gente consegue medir a taxa de metabolismo. Então a gente vê que ele gasta pouca energia, é um corpo adaptado a gastar pouca energia. Então, se no pós-operatório ele não fizer atividade física, não ganhar massa muscular, que é o que queima energia, ele vai fazer reserva de novo lá na frente, entendeu? Sim. Você fala, opera e ganha peso de novo lá na frente. Pode ganhar mesmo. Desde que a gente faça as coisas bem feitas, isso aí não acontece. Sim. Se a gente fizer errado e continuar vivendo da mesma forma que a gente vivia antes da cirurgia, aí a chance de dar errado é grande. Sim. Doutor, eu vi bastante depoimento de quem fez, pessoas, né, que estão satisfeitas, outras não. Uhum. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre a deficiência de cálcio, da B12. Eu vi assim, depoimentos, o cabelo cai, os problemas nos dentes.
Sabe o que aconteceu com a cirurgia bariátrica? As primeiras técnicas que foram feitas, elas eram mais radicais. Então, isso aí meio que queimou o procedimento, sabe? Porque eram cirurgias que provocavam uma desabsorção muito grande. Então, o paciente, às vezes, comia até mais do que come hoje, só que ele absorvia muito pouco. Então, assim, ele tinha uma carência nutricional muito grande, isso aí acontecia muito. A unha ficar quebradiça, quebrar o dente, cair cabelo. O fato de emagrecer, hoje em dia, assim, quando a gente faz a bariátrica, nos primeiros meses que ele emagrece demais, ele tem já uma queda de cabelo. Mais ou menos no terceiro mês, até o sexto, sétimo mês, cai bastante. Depois ele volta a crescer de novo. Mas isso aí é em decorrência da própria perda rápida de peso. Da mesma forma que alguém fizer uma dieta muito restritiva e perder esse peso, ele vai ter queda de cabelo também, porque ele entra numa fase de carência nutricional, não tem jeito. Agora, aquelas técnicas que eu falei, elas faziam com que essa carência permanecesse para a vida toda. Então, existia muito problema mesmo com relação a isso. Hoje, eles são minimizados, né? Pela mudança da técnica, né, que o sleeve e o bypass já não são tão desabsortivos assim, e pela mudança de comportamento do paciente no pós-operatório. Sim. E a ingestão de álcool também é uma outra questão bem que se fala muito. Isso. Então, assim, a pessoa fala assim, não, quem vai operar vira alcoólatra. Isso aí não é assim, tá? Mas assim, quem já bebe bastante, ele pode potencializar a ingesta de bebida alcoólica no pós-operatório? Pode. E a gente tem que começar esse trabalho antes da cirurgia. Então, identificar aquele paciente que, por exemplo, você vai pegar um paciente que já é alcoólatra e operar. Né? Porque aí o risco é muito grande. Mas se você pegar, eu bebo bastante cerveja nos finais de semana, tudo, e aí você pega, faz um trabalho antes de reeducação, esse trabalho psicológico, e a gente consegue ajustar e fazer o paciente beber menos. Então, porque eu estou falando que você tem uma vida normal. Quero no final de semana me socializar, quero ir para a festa com a família, eu quero tomar uma cervejinha. Isso aí não tem problema, não é problema para ninguém. Não vai ser problema para o paciente que opera. Agora, o álcool ele se torna um problema quando ele vira uma coisa diária, uma rotina do paciente. Tem pacientes que tomam uma caixa de cerveja por dia. Isso aí não é normal, nem para quem opera e nem para quem não opera. Então, esse é o grande X aí da questão, é o álcool nessas condições. Então, o paciente ele tem que tomar remédio, ele tem que fazer um acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, porque senão ele acaba realmente trocando o problema da obesidade pelo vício em alcoolismo. Sim. Não é o mais comum, mas isso aí é uma realidade que pode acontecer mesmo se ele não se cuidar no pós-operatório. Sim. E qual que é o apoio que as pessoas que convivem com esse paciente devem dar, doutor? Porque, assim, eu acho que perguntas que devem surgir muito depois para quem fez já emagreceu? Quanto? Isso. Nossa, mas você está comendo, você vai comer o quê? Eles ficam assim, então, assim, vamos comemorar e vamos comemorar com pizza. Vai comemorar com pizza, ele vai comer menos. O problema é que, às vezes, até as pessoas, os familiares, os amigos, acabam ficando mais ansiosos e acabam até cobrando. Por exemplo, você já perdeu quanto? Nossa, mas você está perdendo pouco, né? Então, nossa, você perdeu muito, hein? Você tem que ir lá. Então, assim, às vezes acaba, em vez de estimular a pessoa e ajudar, falar, olha, você está indo muito bem, que legal que você está promovendo essa mudança com você, bora, estamos felizes com você. E, não, eles ficam cobrando. Então, o seu paciente come um negocinho diferente, olha lá, operou e já está comendo. Então, assim, você vai jogando culpa nas costas da pessoa de novo. Nossa, isso deve ser devastador. A pessoa já viveu a vida inteira com culpa. Sim. Com culpa, com frustração, porque fala, poxa vida, eu podia ter segurado, eu não consegui. Então, ele se sente frustrado, ele se sente mal. Às vezes o paciente chega no consultório e fala, doutor, eu meio que desisti, né? Agora eu vou ter que operar.
sabe? Aquela coisa assim, mas não é isso. É uma frustração mesmo. Ele fala, puxa, eu tentei de todo jeito e eu fracassei. Então eu vou operar porque agora, quem sabe, eu consigo, sabe? Nossa, e ele tem que ter muito mais força para esse pós-operatório, tem que encontrar então, assim, forças. a gente fala assim, o operar é o caminho, porque se ele é julgado antes de operar, às vezes ele é julgado depois também. Isso, ele fala, emagreceu? Mas emagreceu porque operou. Então, nunca é o esforço dele. E o paciente que vai para a cirurgia, ele faz muito esforço. Ele se dedica, ele faz as coisas certas. Mas, pelo menos a maioria, né? Sim. Tem um outro que não faz, mas assim, a maioria, ela vence o medo de se expor a uma cirurgia, de julgamentos da família, de amigos, de conhecidos. Então, assim, ela está passando por cima de um monte de coisa para chegar num resultado. Então, assim, a gente tem que apoiar, a gente tem que ajudar, tem que estimular essas pessoas e tem que pegar e elogiar quando eles fazem uma conquista dessa, porque perder 20, 30, 40 quilos, para eles é muita coisa, assim. Então, a gente tem que estar junto, estimulando e incentivando sempre. O apoio da família, né, Sim. doutor? Doutor, e o que os estudos, a ciência pode trazer de novo nessa área? Então, é uma questão que eu sempre gosto de que vocês trazem. Existem novos medicamentos que sempre surgem, né? Esse ano vai ter o lançamento de um novo medicamento, que é a base daquele hormônio, do GLP-1 lá, bem parecido com aquilo lá. Promete ser mais potente do que os medicamentos que nós temos hoje em dia, mas ainda a gente não tem ainda um medicamento efetivo, né, e que consiga um resultado melhor do que a cirurgia. Então, por enquanto, se a gente fizer um comparativo de todos os medicamentos que tem, os outros procedimentos, a cirurgia ainda é o mais eficaz, né? Embora possa ter alguns efeitos colaterais, mas ainda é melhor do que os medicamentos. Então, a gente tem que individualizar a conduta mesmo, né? Aqueles pacientes que já têm um histórico arrastado, que já fez diversos tipos de tratamento, talvez seja o momento já de partir para a cirurgia, né? E dependendo principalmente das comorbidades, né? E tem aqueles outros que estão começando a luta agora, né? Embora nunca tenham ficado felizes com o peso, mas chegou no momento agora que eles querem tentar vencer a obesidade, então aí a gente tem que lançar mão dos medicamentos mesmo. Né? A cirurgia nunca pode ser a primeira opção. Ela não é a primeira. Não deve ser. Não deve ser. A gente tem que deixar mais para frente. A última opção, a cirurgia. Né? Porque se o paciente conseguir emagrecer sozinho, é melhor do que emagrecer operando. Não é? Sim. Então ele tem que tentar mesmo, ele tem que sentir a dificuldade e ver, porque para quem tem todas essas alterações físicas e emocionais no corpo, ele tem que saber que o caminho é mais difícil. Né? E tem a idade mínima, doutor, para fazer? Olha, assim, existem alguns casos muito específicos, assim, que são feitos até em crianças, né? A gente até viu algumas matérias que passou na televisão recentemente, mas são casos bem raros mesmo. Mas normalmente a gente faz, assim, a gente indica a cirurgia para pacientes entre os 16 e os 65 anos. É claro que 65 anos não é também um limite. Tem pacientes com 70 que têm uma saúde muito boa, né? Melhor às vezes do que um de 63. Então o que a gente tem que avaliar é risco e benefício. Vale a pena fazer cirurgia num de 70, num de 75? Depende. Né? Então a gente tem que avaliar isso aí, mas o que a gente fala é que o limite é 65 anos. Sim. Dali para frente, o que a gente tem que ver é o risco e benefício. Sim. Doutor, para a gente finalizar, então, para quem está estudando esse assunto, pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, qual a sua recomendação, suas orientações? Bom, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa é ter em mente que é um problema crônico, que a gente tem que acompanhar isso aí pela vida toda. Então, quem está disposto, quem já passou por vários tipos de tratamento, quem já tentou de várias formas controlar o peso e não conseguiu, e chegou o momento, acredita que tenha chegado o momento de partir para uma cirurgia, o que tem que ter na cabeça é que a cirurgia ela não é um milagre, ela não resolve todos os problemas.
o grande milagre, vamos dizer assim, é a transformação que a pessoa vai provocar na própria vida. Então, se ela conseguir criar uma rotina mais saudável, fazer uma atividade física e comer bem, ela provavelmente vai conseguir controlar o peso e viver bem melhor do que vive antes. Então, é isso aí, é uma mudança que ela tem que provocar para ela mesma. Sim. Doutor Mário, agradeço muito sua participação aqui no Saúde em Foco. A gente falando de um assunto tão importante, de uma mudança total na vida da pessoa, sim, de estilo de vida. Obrigada. Sim. Buscar uma saúde melhor. Sim, sim. Bem, e hoje no Saúde em Foco, então, a gente conversou com o Dr. Mário Flamini Júnior, que é especialista em cirurgia bariátrica. Espero que você tenha gostado deste programa. Se você gostou, nós estamos no YouTube, tem esse programa, você pode compartilhar com outras pessoas essas informações tão importantes que o Dr. Mário conversou com a gente. É só procurar a TV Câmara Rio Preto, a playlist Saúde em Foco. E eu te espero no próximo programa Saúde em Foco. Um abraço a todos.